Então, acho que as pessoas estão ansiosas para... eu não sei se a gente consegue chegar com o microfone aí, gente. Então, talvez... A senhora tocou no ponto-chave e começar a levar para a população, para o povo. Está lá, está fazendo aqui, tem que fazer lá no projeto, nas comunidades. Não, tem que fazer. Não, a gente já fez algumas audiências, nós temos a representação da Comissão de Acompanhamento de Obra, onde a gente tem uma agenda de reuniões com a comunidade, o próprio contrato, tanto do lote 1 como do lote 2, tem compromisso de fazer reuniões com a comunidade. Então, isso é um calendário que está sendo feito, está sendo cumprido. A gente fez reunião em Paripe, grande, do início do contrato, e vamos planejar fazer outra, porque nós temos só 9 meses, vamos ter no total 4 anos de obra. Nós temos 9 meses, no início fizemos, e não dá a gente estar todo mês. A gente não tem equipe para estar todo mês fazendo audiência. Mas nós já fizemos uma grande, estamos planejando fazer uma em breve, nova reunião de apresentando para mostrar o status, o avanço, mostrar tudo como está, mas participação social, isso nós temos e muito. Nós não temos menor preocupação com esse aspecto. Eu quero me inscrever e eu quero dar uma colaboração nessa fala. Não, peraí. Eu acho que a gente podia tentar organizar as falas. Eu quero me Não é inscrever. todo mês. Estou falando todo mês. Mas que se faça, porque o subúrbio ele é grande, ele é imenso. E não pode ficar deixando a população desassistida sem saber o que vai acontecer com o seu futuro. Sim, mas só esclarecendo aí, cada trecho que está sendo detalhado, é que a gente não sabe também exatamente o que consegue evitar lá no trecho de Paripe, por exemplo. Então, aonde a gente tem avançado, que foi até o União, na parte de PQ permanente, nós já fizemos todas as reuniões com a comunidade, fizemos os cadastros, as conversas, cortamos os projetos, e aí a gente Observatório da Mobilidade? engenharia avança. Liberdade. Certo? Então, nesse aspecto, nós estamos muito tranquilos. Vamos separar por 5 e aí a gente abre agora. Eu vou anotar. E só eles levantaram a mão primeiro. Tem aqui a Sônia Braga, ela é de Periperi. Pode fazer pergunta, Sônia. Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada por essa apresentação e essa oportunidade de estar conhecendo essa obra tão importante do Estado, que vem substituir, ela surge, eu gosto de falar isso, eu sou de Piripiri, ela surge com a retirada dos trens, que foi uma mobilidade muito importante por muitos anos. Usei quando criança para ir para a escola, conheço mesmo de base, e o futuro tem que chegar, e a gente está aí dando as mãos ao Estado nesse momento. Nessa questão da reunião citada pelo colega ali, é assim, a gente gostaria de ter uma divulgação maior para que a gente possa participar. Porque que já tenha tido, ok, mas a gente está aqui trazendo, pedindo que tenha. Então, porque não teve o conhecimento no momento em que aconteceu. E é muito importante a gente trazer a população para esse apoio, sim, para o conhecimento, sim, porque é de muita importância que as localidades tenham as oportunidades, tanto, claro, que do uso, mas que também da parte econômica, que possa ser aproveitado as pessoas das suas localidades para o trabalho, tanto nesse momento de implantação, de construção, quanto depois também da utilização, nas estações, se vão ter os cafés, que naquela hora eu falei, pensei que já tinha, que também é renda, que também é uma questão de empregabilidade para todos. Na questão ali da etapa 2, que tem a BA 528,
o impacto ambiental ali. Houve a necessidade, claro, é visto isso, da retirada dos bambuzais, que além da questão do clima, também a história, também a beleza que os bambuzais têm, né? A gente tem aquela entrada do aeroporto que é lindo, mas na BA-528 também é muito bonito. E assim, há uma preocupação se haverá uma replantação, se haverá, né, algo que não descaracterize tanto o que já veio há tanto tempo, né? E acho que nesse momento é assim, a questão mais forte, a empregabilidade do povo do local, né? E a condição ambiental. Ali no São João, né? A questão, essa preocupação com aquela população que vive daquele comércio ali, que é muito bom. Parabéns por pensarem na questão dos cursos, que dê uma melhorada na qualidade, na forma, na higiene, na questão toda que vai valorizar, né, todo aquele serviço. E estamos juntos. Agora a gente vai ter a oportunidade com o Miguel. A doutora vai responder, né? Boa tarde a todos, primeiramente, né? E a questão é a seguinte: não foram todos os trens que estavam presentes, né, no antigo sistema que foram vendidos, né? Alguns têm até achado isso. E eu notei a presença de alguns trens na calçada, mesmo após a desativação, né? E em mente eu já tinha em mente a possibilidade deles serem escolhidos para serem preservados, em comparação aos que foram para a Periperi, que aqueles, sim, né? Aqueles foram à venda. Quantos trens são? O próximo é Lucas Vinícius. Pois não. Ela vai listar 5 perguntas e aí depois vai responder por favor. 3, né? Então a gente fecha esse bloco com o Lucas, depois ela responde e a gente parte para os outros. Licença, boa tarde, aqui é Lucas Vinícius, do Observatório da Mobilidade de Salvador. Primeiramente agradecer aí à Universidade Federal e à professora Aline Carvalho e também à CTV, a secretária Ana Cláudia também pela apresentação e pelo espaço, né? Foi brilhante, né? Eu vejo o cuidado enorme que vocês tiveram, o pessoal da CTV, com a obra, né? Com o impacto da obra, com o impacto com as comunidades e também até mesmo com o impacto ecológico, né? Foi um questionamento que eu também tinha anotado aqui, que foi o mesmo da Sônia, justamente do desmatamento ali na estrada do Terba. Aquilo ali consterna muito a comunidade soteropolitana e tem um impacto gigante, né? Nós temos uma cidade que está perdendo cada vez mais espaço verde. Eu acho que esse congestionamento também se estende para a via metropolitana, que é uma obra que vocês da CTV estão construindo em conjunto com o VLT, e a via metropolitana ela é um vetor de desenvolvimento também ali nas bordas do Parque São Bartolomeu. E aí isso também preocupa a gente, né? Porque é um espaço verde que pode acabar sendo ocupado até de forma irregular. Com a chegada dessa via, né, alimentadora, pode acabar incentivando a ocupação irregular. Então esse é o primeiro questionamento, né, justamente qual será as políticas, o que será colocado em prática por parte do governo, se o governo também tem intenção de fazer uma parceria com a prefeitura, para não somente compensar, mas também reduzir os impactos do potencial, né, de avanço da imobiliário, tanto regular quanto irregular, tanto nas margens da estrada do Terba, quanto na via alimentadora. E o segundo é sobre a questão da integração com outros modais de transporte. Então a gente tem eu sou morador da Liberdade, a gente tem um plano inclinado. Eu me lembro na apresentação da Politécnica que eu também trouxe esse questionamento no passado, e veio trazer de novo o mesmo questionamento, né? Talvez fica a débito também da prefeitura, porque obviamente o plano inclinado ele é operado pela prefeitura, pela CEMOB, mas é importante lembrar que a estação calçada ela fica muito próxima do plano inclinado de Liberdade calçada, e as pessoas que moram na Liberdade dependem absurdamente desse plano para acessar toda a região da Cidade Baixa, ainda mais agora mediante esse contexto da retirada abrupta dos ônibus do transporte público. A gente fica extremamente carente de transporte público, e a chegada do VLT vai beneficiar imensamente a Liberdade. Seria muito bom, né, que houvesse um aumento do horário de funcionamento do plano inclinado,
Eu quero saber qual é os planos do governo do estado em relação a conversar com a prefeitura, dialogar para que o plano inclinado receba esse aumento merecido de operação, né? É isso, agradeço. Bom, respondendo primeiro, Sônia, empregabilidade para a área do entorno civil é uma preocupação nossa. 70% dos empregos do lote 1 são pessoal, de pessoas da área de influência. Então, essa é o lote 2 não está mais, porque hoje é muita máquina. Então, às vezes, você não tem pessoas com esse conhecimento ali no entorno para operar máquinas. Então, essa é uma preocupação nossa, permanente. E a questão do bambuzal, a gente deve estar nos condicionantes, eu não conheço assim, detalhes dos condicionantes ambientais, mas com certeza há uma preocupação do INEMA em que haja uma compensação nessa retirada. Com relação a Miguel, os trens, tinham trens que não tinham condições nem de doar. Então, infelizmente, nós sofremos com o abandono do sistema ferroviário no Brasil. Não foi um problema na Bahia, mas foi no Brasil inteiro, que os sistemas ferroviários foram abandonados, foram deixados de lado, sem terem reinvestimento. Quando o Estado já recepcionou nessa condição, onde não existia peça de sobressalente, foi por isso que a gente trocou, senão não teria trocado. Era muito melhor a gente manter o que tinha e melhorar o que tinha, mas não era possível mais. Então, o que se pode otimizar, se pode fazer leilão como peças de reaproveitamento em outros trens, foi feito. Agora, mantendo a preservação, pelo menos uma unidade sendo preservada. Sua preocupação, esqueci seu nome. Lucas, essa questão da ocupação irregular é uma preocupação que deve ser mais da prefeitura até do que do Estado, porque quem é o dono do território é o município. Mas é lógico que quando a gente implanta um sistema de transporte de qualidade, isso começa a inibir. Por quê? Porque as próprias pessoas é quem tem que tomar conta do seu entorno, da sua vizinhança. Se a gente faz uma praça ou um acesso à praia e a população deixar que construa um barraco, aí é difícil a gente tirar, né? A própria comunidade é quem tem que defender o seu território. Então, a gente entende, por exemplo, que a via para São Bartolomeu, ela vai inibir a ocupação do Parque São Bartolomeu. Ela vai barrar qualquer avanço de ocupação irregular. Então, fazer obras de requalificação urbana, ela tende a minimizar, a evitar uma ocupação irregular. Agora, todo mundo tem que fazer a sua parte. E, com relação à integração com os modais, nós estamos abertos a todo o tempo. Mas, às vezes, o diálogo não é tão fácil. Então, queremos integrar com ferry-boat, queremos integrar com plano inclinado, queremos integrar com ônibus, com bicicleta, com tudo, porque um sistema racional, eficiente, ele é intermodal. Nós não podemos, o que nós estamos fazendo é um sistema estruturante de média capacidade. Nós estamos dando a espinha dorsal. Agora, todo mundo tem que ajudar a chegar junto, né? Mas estamos com preocupação de que nas estações tenha área para paradas, né, de aplicativos, que tenha uma acessibilidade fácil. A preocupação da acessibilidade é uma permanente do nosso projeto. E de integração com outros modais, sim. Mas o diálogo é longo, mas a gente pensa. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. A gente fechou esse bloco, vamos ouvir agora a Marina Nunes. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu espero que falem do acesso à estação. Do acesso para evitar calote. Nas estações de catraca, porque é tudo aberto normalmente. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, com esterão, mas a maioria vai ser aqui no Rio de Janeiro. A pessoa bate o cartão e vai ter um fiscal que vai fiscalizar se o cartão foi batido. Oi, gente, boa tarde. Primeiro agradecer a oportunidade
oportunidade da gente estar tendo acesso, né, a essa apresentação. Obrigada, Aline, obrigada também à CTB, né, por estar prestando assim, esse momento, né, esse encontro aqui entre todos nós. Eu gostaria de retornar à pergunta de Erinaldo, né, em relação à questão da participação. Eu acredito que a participação ela não é apenas uma apresentação conforme a obra vai avançando, né? Eu acredito que seria muito interessante, muito importante, sobretudo para um território como o subúrbio ferroviário, né? Um território negro, popular, historicamente deixado de lado em diversas políticas públicas da cidade. Não à toa o trem se tornou, né? Sofreu com um processo de precarização imposto. E eu acredito que seria muito importante ter uma participação ativa desde a concepção de certas soluções, né? E, a partir disso, eu gostaria de fazer algumas questões, assim. Primeiro, como a empresa vai estar utilizando alguns terrenos que ainda se encontram vazios, né? Nas proximidades da linha férrea. No momento do monotrilho, eu pude participar de algumas audiências, né, e nelas foi dito, naquele momento, né, que a Skyrail teria, que era o consórcio naquele primeiro edital, teria a possibilidade de utilizar esses terrenos da forma que desejasse, né, e isso gerava uma grande preocupação, sobretudo em relação ao que Vinícius trouxe, né, do avanço do capital imobiliário e toda a especulação imobiliária que pode estar ocorrendo nessa área a partir de diversas melhorias, né? E isso também se relaciona com a última resposta, no sentido de que quando há esses grandes empreendimentos e implantações de infraestrutura, né, toda a área pode ser beneficiada sim, mas ela também pode sofrer bastante com processos de expulsão indiretas, né? E como é que o governo do estado e a CTB vai estar lidando com uma garantia também de permanência desses moradores e moradoras que ocupam áreas que podem ser lidas nessa chave da irregularidade, sim, mas também estão ali, né, devido a um descaso histórico que o governo federal, o estadual, a prefeitura, diversas instâncias governamentais têm com a população preta do Brasil, né, de não estar garantindo o direito à moradia, à cidade, enfim. Então, acho que é importante a gente estar refletindo e tendo cuidado nesse sentido para frear o avanço dessas possíveis expulsões indiretas e como a CTB vai estar lidando com isso. Além do mais, né, em relação às moradias próximas à linha férrea, muitas delas estão em terrenos da União. E eu não sei, assim, principalmente no trecho de Periperi, né, onde tem muitas casas que estão na área da praia em si. Eu, infelizmente, na apresentação eu não vi, eu não sei se foi porque eu cheguei atrasada, né, mas não vi imagens que mostram a implantação do VLT nesses trechos. Se essas moradias elas vão sofrer desde o momento da obra, assim, né, com todo o impacto que uma obra pode gerar de abalo de estruturas, ou se elas vão ser removidas, como é que isso vai estar sendo, né, direcionado em relação a essas moradias. E isso me chama a atenção para a gente refletir não apenas em relação aos patrimônios já tombados pelo IPHAN, mas em relação a esses patrimônios familiares, né? São famílias que ocupam essas áreas há mais de 40 anos. Isso é possível observar por meio de diversas fotografias antigas e de cartografias que foram elaboradas na década de 70 e 80 nessa região. Então, ao mesmo tempo que a Prefeitura e o Governo do Estado, por diversas vezes, né, ignorou essa demanda por moradia, né, depois, posteriormente, ele relega à população a responsabilidade em relação a uma fiscalização ou ao seu próprio suprimento de habitabilidade e depois vai remover, não vai, enfim, eu acho que é importante a gente ter mais cuidado com essas vidas, né? Deixa eu só ver aqui mais alguma outra questão. Em relação também ao trecho não apenas de Periperi, mas de Paripe, né? Paripe tem
diversas moradias muito próximas à linha férrea. Acho que é importante a gente estar tomando cuidado em relação a isso. Você também mencionou em relação à dívida, né, que o governo do estado tem desde da remoção do trem em 2021, né, em plena pandemia, e que toda essa grande região de Salvador, né, são mais de 15 bairros aproximadamente, ficou sem ter esse transporte, que era um transporte popular de 50 centavos até hoje, em 2025. Mas após a implantação do trem, qual vai ser do VLT, qual vai ser o valor dessa passagem, né? Qual vai ser a garantia que esses moradores vão ter para conseguir arcar com esse preço, tendo em vista essa dívida histórica, essa dívida que já é muito histórica, quase impagável, mas esses anos que ficaram desde 2021 sem o trem, né? E aí depois vai ser aumentado equivalente ao valor do ônibus. Como é que vai ficar nesse caso, né? Várias questões, mas é um projeto que assim, é muito caro, né? Para mim e para diversas pessoas, para diversas vidas nesse sentido. Então é importante a gente tomar bastante lidar com essas vidas com bastante seriedade e cuidado. Assim. É isso, obrigada. São 3 ciclos de perguntas, ela vai responder a doutora Ana e posteriormente a gente vai para a Pois é, eu sou Roberval e achei super importante, assim como a Marina e o colega aqui também colocou, na verdade a fala dela já me contemplou, porque eu ia lembrar quando da ideia de se lançar o VLT, o que ocorreu com a comunidade, né? Foi uma coisa muito mostrada na televisão, as pessoas colocaram justamente as suas dificuldades a partir daquele momento, e foi feito um movimento muito forte, inclusive, para resistir, e isso eles não conseguiram, e por várias vezes esse projeto VLT vai sair, enfim, me parece que vai sair, mas em função do que o colega falou, do que a Marina falou, a minha pergunta é o seguinte: essa mostra do projeto hoje, muito interessante, foi feito algum convite, né, diretamente, porque na altura desse campeonato, pelo que o pessoal sofreu com a perda do seu espaço de trabalho, e que mexeu com a vida de todos eles, acredito que eles se organizaram, no sentido de se fortalecer para reivindicar o direito deles. A minha pergunta foi feito algum convite para esse pessoal, inclusive para conhecer o projeto na íntegra, baseado justamente em tudo que o colega colocou e que a colega colocou? Essa é a minha pergunta. Marina trouxe vários assuntos bem importantes. Realmente vale a pena esclarecer, inclusive, um aspecto. Não existe mais o contrato no formato que foi feito o contrato com a Skyrail. Ali era um contrato de concessão, onde a empresa tinha a obrigação de implantar a obra e operar durante 30 anos. Com o encerramento do contrato, o Estado se viu em condições de fazer a obra de uma forma mais rápida, e aí fez um contrato. Hoje o contrato é uma contratação integrada, é uma obra pública feita pelo Estado. Nós só vamos, o estudo de engenharia é feito para que as unidades que sejam desocupadas estritamente, se necessárias, para implantar a obra de transporte. Então, não temos intenção de deixar vazios. O vazio que ficar por conta de uma desapropriação que foi feita por uma questão de traçado do VLT, e aí remanesceu a obra, a gente pretende urbanizar para que não haja essa ocupação. O que é uma urbanização mínima que seja... Nós não vamos... O projeto não é um projeto de urbanização completo do subúrbio, entendam aí. Mas alguma coisa a gente tem que tomar conta para que a ocupação não venha de forma desordenada novamente. Então, veja, ali existe uma faixa de domínio de um trem
de 15 metros de um lado e de outro, e que ao longo da história houve uma ocupação dessa faixa. Hoje a gente só vai tirar estritamente o que for necessário para implantar o VLT. Minimamente o que for necessário, porque não é a intenção que saia. Se a gente pudesse fazer sem sair ninguém, faria. Mas é isso que eu gostaria de entender mais. Como vai ser esse processo de desapropriação e realocação dessas famílias, dessas ações compensatórias? Essas famílias, Muitas dessas todo, têm uma relação direta com a praia e dependem dessa proximidade com a praia para a sua sustentação de vida. pronto. Então elas têm uma valoração do bem, que é o imóvel, da melhor forma que é sendo feita, como a gente já fez no tramo 3, com todos os cuidados técnicos de norma. A gente segue a ABNT para valorar os imóveis e que as pessoas, e o valor que estão, as unidades que já foram beneficiadas com essa desapropriação, estão sendo muito assistidas, não só durante, às vezes até tem gente que não tem nem identidade. Nós ajudamos a tirar documento, assinar documento, o que for necessário para instruir e que a pessoa tenha condições de se instalar nas proximidades, onde elas queiram. Tem gente que prefere ir para o interior, até por conta da violência da cidade grande, está preferindo ir. E todo esse apoio, inclusive de deslocamento, os contratos estão dando. Muitas vezes as pessoas até pedem pressa a gente: olha, eu já achei uma casa aqui perto, por favor, resolva logo o meu caso, porque eu já tenho para onde ir. E a gente busca acelerar esse processo e até hoje, ao contrário, a gente não tem nenhum caso. Nós já fizemos a indenização justa, legal e acertada de cerca de 60 famílias, são menos famílias, porque tem famílias que recebem por 3. Tem um cidadão que fez sua residência, bateu a laje, fez em cima e aluga, bateu outra laje, fez em cima e aluga, ele está recebendo pelas 3. Agora, quem está recebendo é ele que tem, digamos assim, a posse, né? Então, tem famílias que estão recebendo por 3 unidades. E com toda a assistência que legalmente ela tem. Até agora, a gente só está em visto sorriso, pessoas felizes, ao contrário, indo lá agradecendo e se sentindo amparadas, cuidadas. Tem gente que chega a primeira vez, que não tem nem roupa direito para vestir, e quando volta você não reconhece, é outra pessoa, porque se sentiu com a dignidade, com o respeito que merece. Então, este é um cuidado, aliás, essa é uma orientação do governador Jerônimo, porque é um governo que cuida de gente. Ele não faz só obra, não. Então, não temos como fazer diferente. É assim que a gente está fazendo. Agora, também não podemos ultrapassar as normas e as leis e pagar quanto a gente gostaria que as pessoas recebessem. Porque a gente responde também a Tribunal de Contas, e o próprio Ministério Público um dia pode vir me perguntar por que eu paguei o dobro do que valia. Então, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro público. Então, não basta eu ficar com pena do cidadão e desejar, se puder, eu tiro até do meu bolso e dou. Agora, do Estado eu tenho que dar o que a lei manda, que é a norma brasileira, inclusive. Bom, aí eu já respondi a questão também do cuidado de utilização de terrenos. Por isso que eu digo, esse projeto não está pronto e não estará pronto até que acabe. Porque é uma dinâmica, a gente vai vendo que um terreno vai ficar vazio e vamos fazer uma utilização, vamos fazer o quê? Não, tem mais aqui. Marina me pegou pesado aqui. Eu quero responder tudo. Moradias, segregação na praia, áreas da União. Eu não posso também resolver todos os problemas da cidade, mas aquelas que a unidade, digamos, além do que o traçado impactou, se também o meu traçado isolou uma casa, eu vou passar com a linha férrea, não vai ter acesso. Não vai ter mais acesso a ele. Eu estou isolando aquela casa, eu tenho que indenizar. Então, as casas que estão ficando sem acesso por conta da implantação do VLT,
elas estão sendo também negociadas para serem desmobilizadas. Paripe não tem só próxima, não, tem em cima da linha férrea, em cima. Então, a gente vai ter um cuidado grande lá na frente. Por isso que assim, vamos pedaço por pedaço, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai chegando lá, mas com cuidado. Essa é a questão. E valor da passagem, veja só, enquanto tiver em operação assistida, não tem como cobrar passagem. Então, quando a gente estiver funcionando em alguns horários do dia, enquanto o sistema não estiver plenamente concluído, eu acredito que não haverá cobrança, não sei a decisão de governo, mas o que a gente entende é que não tem, assim como foi com o metrô. Se vocês lembram, quando era 5 quilômetros, quando era até rodoviária, não se cobrava para a tarifa do metrô. Até que chegou um ponto que já dava para cobrar. O que existia ali também, do trem, era, gente, a gente fazia de conta que transportava e o povo fazia de conta que pagava, porque 50 centavos também não paga nem a conta de energia. Então, não tem nada de graça, não tem transporte de graça. Tem alguém para pagar. A gente gostaria muito que a tarifa fosse R$1 para tudo, R$2. Eu particularmente, estou falando não de tirar aqui o crachá e falar em meu nome, eu não concordo com tarifa zero. Mas aí é uma outra discussão, não quero nem, porque minimamente o valor tem que ser pago para que se valorize o serviço que se tem. Mas aí é outra discussão, aí a Ana Cláudia falando, e eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas o que eu acho é o seguinte, vocês, o transporte que o serviço que se prestava, não tinha a qualidade que a gente pretende dar hoje. Então, enquanto não tiver em condições de fato transportar de um lugar a outro, e a tendência é ser o valor do metrô, que hoje é R$4,10. Então, quem pegar só o VLT, ou só o VLT e o metrô, o valor é R$4,10. Agora, se integrar com o ônibus, é o valor do ônibus. Então, esta a gente tem que seguir a política tarifária do sistema sobre trilho na cidade. A gente não pode tratar o VLT de forma diferente do metrô. Ele vai funcionar como a linha 3 do sistema sobre trilho da cidade. Mas, enquanto não tiver transportando, em condições de transportar de algum lugar de interesse para outro de interesse, não tem como cobrar. E, Roberval, o convite foi feito e a gente fará outros. Convite para conhecer, gente. Esse mesmo projeto eu já fiz na UFBA. Eu já estou fazendo aqui. Já fizemos em outros lugares, na Assembleia Legislativa. Ou seja, onde a gente é convidado, a gente vai. Agora, como eu falei, o projeto é dinâmico. Vamos ter outros momentos, entendeu? Nós só temos uma gestação, 9 meses de obra. Nós vamos ter 4 anos. Então, vamos... Tem mais alguma pergunta, gente? Gente, eu vou só pedir que todos façam perguntas de forma muito breve, sintética, para que a gente possa conseguir atender o máximo de pessoas, porque a ideia é que a última sessão, a última rodada ocorra por volta de 4 horas. Então, a gente já está quase 2 horas na palestra, então eu vou pedir que vocês sejam breves. A mesa controla o horário de vocês, pode ter muito. Mesa controla. Era sobre a empresa que opera. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem um horário já um pouco apertado, eu vou fazer uma seleção aqui. A gente tem para poder ouvir o senhor Cláudio do Verde Trem, Gilson do Verde Trem, que acho que pode ser os dois respondendo, e a gente também tem a Caroline Souza de Itacaranha, essa abertura que a gente vai fazer agora, com mais um. Deixa a doutora Ana responder e a gente vai abrir mais uma vez para poder fazer o encerramento da atividade. Boa tarde, Cláudio Mascarenhas, do GERME, e o GERME é uma das entidades da coordenação do Verde Trem, mas também do Fórum da Cidade, juntamente com o Daniel Colina, do IAB, o professor Juan, do CETRAMA. Então, isso mexe em vários aspectos com os nossos interesses, preocupações e lutas históricas.
Eu anotei algumas pequenas coisas aqui do que foi falado, do que foi apresentado. Primeiro eu queria, acho que foi muito bem defendido as coisas que eu vou citar, mas eu só estou querendo reforçar porque eu acho elas importantíssimas. A primeira de todas é participação social. Foi muito bem colocado aqui de que participação social não é conhecer o projeto. É opinar. É opinar. Foi muito bem colocado aqui de que participação social não é só conhecer o projeto. Essa tem sido uma prática dos governantes, independentemente da instância, se é federal, estadual, municipal e do partido, mas todos têm feito isso. O máximo que eles fazem, para nós, conselheiros do CEPRAM, é a gente tomar conhecimento de alguns projetos. Porque, por exemplo, a ponte de Salvador e Itaparica, até hoje eles não apresentaram nada para a gente dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, essa prática é extremamente danosa nas relações do Estado, do poder público com a sociedade. Gera conflitos, gera desconfiança, gera revolta, que é o que a gente assiste todo dia. Então, eu queria reforçar o que já foi colocado aqui, da importância. Não se preocupe se é uma por mês ou duas por mês, monte uma equipe só para poder fazer reunião com a comunidade, para ouvir a comunidade, para ela poder ainda contribuir com alguma sugestão ou reivindicação que possa ser assimilada pelo projeto, e não as coisas prontas e acabadas. O segundo item que eu anotei foi com relação à ocupação do solo e a desapropriação e remanejamento de famílias, etc. Então, eu queria lembrar que no meio de tudo isso tem os pequenos comerciantes que vivem e sobrevivem do seu pequeno ou micro negócio ali no entorno do que será uma futura estação dessa, muito bem montada, muito bem equipada, e que o entorno dessa estação vai estar assim, tremendamente disputado a nível de mercado imobiliário, para que se retire de lá os pequenos comerciantes, e isso também é uma coisa que precisa ter uma salvaguarda que não permita que aconteça. O terceiro item que eu anotei foi com relação à compensação desse povo que usava o trem. Esse trem esbagaçado, de 50 centavos, que levava um tempo enorme para vir de lá para cá, mas era quem atendia aquela população, principalmente aqueles mais carentes, ligados à atividade da pesca e muitos outros. Esse pessoal precisa ser compensado pelo tempo que ficou sem o trem. A nossa proposta do Verde Trem é que o mesmo tempo que vai haver de interrupção, do dia que quebraram tudo, que arrancaram o trem, até o dia que ele volte a funcionar, a pleno projeto, não é a coisa de teste, mas a pleno atividade, esse período tem que ser dado de gratuidade para esse povo que dependia do trem que ficou sem ele.